Olá! O tema do Saúde em Foco de hoje é o contato pele a pele entre a mãe e o recém-nascido. O cenário da assistência à mulher no parto tem sido influenciado por muitas mudanças que ocorrem em todo o nosso país, especialmente em relação à mobilização, tanto das parturientes quanto das instituições de saúde e também dos profissionais, em busca de uma assistência menos intervencionista e de um nascimento mais humanizado. Nesse sentido, o contato pele a pele, de forma precoce, entre a mãe e o recém-nascido faz parte de um conjunto de ações importantes com um olhar para a mulher e para o bebê, que são os verdadeiros protagonistas deste importante evento que é o nascimento. Mas ainda, em todo esse processo, há necessidade de muitas avaliações, modificações na qualidade da humanização e da assistência ao parto. E também há uma importância na assistência ao nascimento nas maternidades brasileiras. Desde a adequação da estrutura física e equipamentos dos hospitais, até o que a gente considera uma importância de uma mudança de postura, de atitude dos profissionais de saúde em prol das gestantes, da prevenção dos óbitos. Frequentemente, o processo do nascimento é percebido como patológico, com um excesso de intervenções e assistência desumanizada muitas vezes, né? E algumas evidências apontam para algumas intervenções profissionais, além de serem desnecessárias, são também prejudiciais e traumáticas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a mestre no mestrado profissional Saúde Materno-Infantil, a Ludimara, que é enfermeira, né, no Hospital e Maternidade Teresa Ramos de Lages, na Serra Catarinense. E além da Ludimara, nós também vamos ter a participação especial por vídeo da Tatiane Medina e também da Luana Fiel. Ambas elas são enfermeiras obstétricas e atuam no Centro Obstétrico do Hospital Maternidade Teresa Ramos. Então, Ludimara, de tudo isso que nós já conversamos até então, né, da questão do parto, o parto muitas vezes ser considerado um evento patológico, porque muitas vezes as intervenções são traumáticas, né? E não há um cuidado tão humanizado com relação à mãe e ao bebê neste evento, dos dois, né? Nesse momento que a gente considera extremamente importante entre os dois atores desse processo. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a questão da mortalidade infantil com relação ao recém-nascido, principalmente, e também sobre a qualidade da intervenção e a qualidade do parto, né, neste momento. Então, o que a gente percebe? Que a mortalidade neonatal, ela é responsável por 70% das mortes dos bebês, né, no primeiro ano de vida. E passa a ser um desafio tanto para os profissionais que atuam com assistência ao parto, quanto assistência ao RN, né? E a gente sabe que a maioria dessas mortes, elas são evitáveis. Se essa mãe, né, essa gestante, ela tiver um pré-natal de qualidade, a gente está dizendo aqui, a gente não está falando em números de consultas, mas sim em números de consultas qualificadas no pré-natal, essas mortes iriam reduzir muito. Com certeza. E se a gente vai um pouquinho para a história, né, do parto, de como como se tratavam a mãe e o bebê, inicialmente eles iam para um alojamento conjunto, né, e ficavam a mãe e o bebê nesse local. Depois, com a hospitalização do parto, nós acompanhamos um processo de separação da mãe e do recém-nascido. Então, eu queria que tu contasse, tu que acompanhou, que também já atuou como enfermeira obstétrica nesse período, como que foi e quais as fragilidades e as potencialidades dessas intervenções ao longo da história. Então, a gente sabe que antigamente os partos eram assistidos pelas parteiras, né? Esses partos eram domiciliares, então era um evento familiar. Então, depois de um tempo, ele começou a ser hospitalizado, né, esses partos, e essas mães
tiveram um monte de intercorrências, né, intervenções desnecessárias. E agora, de 2011 para cá, a gente percebe desde que foi implantada a Rede Cegonha, né, a gente percebe uma modificação na assistência ao parto, do empoderamento da mulher. Não que todas tenham esse acesso, né, de informação, mas a gente percebe que estamos mudando isso. Antigamente, esses bebês ficavam com a mãe já direto, e depois dessa parte de hospitalização, eles eram separados. Então, o bebê ia para o berçário e a mãe ia para o alojamento conjunto. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que para o bebê era mais seguro, porque essa mãe estaria cansada e a mãe poderia descansar. Só que daí, com os estudos, a gente percebeu que não, que é um hábito deletério, né? Que, na verdade, esse bebê ele tem que estar com sua mãe, né? E o alojamento conjunto é importante, tanto durante o nascimento do bebê, né? E tanto no alojamento conjunto. As potencialidades, então, que a gente percebeu dessa hospitalização. A cesárea, né, que a gente sabe que veio do século XIX, mas no século XX a gente percebeu que teve um alto índice de cesárea, ali, principalmente em 1980. E essas cesáreas, na verdade, eles contribuíram, porque o que acontecia antigamente, se tinha muitos óbitos, né, pelos partos domiciliares, né, pelas parteiras, porque elas não tinham muitos instrumentos, né. Então, com isso, diminuiu muito a mortalidade. Claro que a gente tem um alto índice de mortalidade ainda no Brasil, mas a cesárea, então, veio a melhorar essa taxa. E na verdade, isso era a fragilidade, né? E as potencialidades, a gente sabe que é o vínculo, né, da mãe desse bebê, o aleitamento materno, que é importante, agora que a gente sabe que a taxa aumentou. E era isso. De tudo isso que tu vem falando, a gente percebe que hoje, e ainda bem, que a tendência é uma atenção menos intervencionista, né? De um parto mais humanizado, e que a gente consegue ter nesse ambiente tanto a enfermeira obstétrica, muitas vezes a própria doula, né? A presença do pai e de toda a equipe profissional, né? Então, o que tu destacaria, assim, de todas essas mobilizações a nível de Brasil, com os programas que a gente vem acompanhando do Ministério da Saúde, como que a gente destaca essas intervenções mais humanizadas e menos né, agressivas, no sentido assim, na hora do parto? Então, com essas mães empoderadas, né, mesmo que seja pouco, a gente sabe que elas deveriam ser mais no pré-natal, mas a gente percebe que agora elas conhecem os seus direitos, né? Isso. Então, ela sabe que ela tem direito a um acompanhante da sua escolha, isso é bem importante no internamento. Até a gente percebe que quando uma mãe vem sem um acompanhante, a gente diz assim, você não tem nenhum acompanhante, né? Pode ser uma vizinha, a madrinha do neném, o pai, a mãe dela, né? Quem ela se sinta mais confortável. Por quê? Porque auxilia nesse processo. Né? E o ideal é que esse acompanhante tenha tido alguma preparação inicial para que ele também entenda, né, o que vai acontecer, dê o suporte necessário, né? Isso tudo depende também de cada local, de cada hospital, né, e do quanto acessam pessoas externas, né? Na verdade, assim, ó, onde eu trabalho, ele é 100% SUS, né? Então, o que a gente percebe que esse acompanhante, ele não tem essa preparação, né? Ele não tem mesmo. E daí, eles ficam mais preocupados. A gente sempre fala que essa preparação do parto, do trabalho de parto e parto, é mais do acompanhante do que da mulher em si, né? Mas, normalmente, eles não têm essa visão, né? E, então, o que é importante também a gente ressaltar, né? Além do acompanhante que ela tem que ter, ela tem menos intervenções possíveis. Então, o que ela tem direito? A banhoterapia, deambular, né? Exercício na bola suíça, se alimentar no trabalho de parto, tomar água, porque isso elas chegam para internar, elas acham que elas não têm esse direito, né? E elas têm. Então, quanto menos intervenção, melhor esse parto, o resultado final, né? E entre a gente está falando em todo esse processo e aí a gente tem que enfatizar as boas práticas ao nascimento, né? E dentre as boas práticas que busca-se para dar a qualidade desse processo todo do parto, né?
e contribuir para esse nascimento da forma melhor possível, a gente tem o contato pele a pele, né? Que é o momento entre esta mãe e este bebê. Tão importante e que traz tantos benefícios para esse binômio, até para esse trinômio, né? Porque nós também temos que incluir o pai nesse processo. Então, nós queremos agora ouvir, né, e também compartilhar da fala da Tatiane Medina, que é enfermeira obstétrica lá na Maternidade Teresa Ramos, que vai falar sobre o contato pele-pele para a gente começar também essa discussão, e você de casa acompanha o vídeo. O contato pele a pele na primeira hora de vida é uma prática fundamental e extremamente benéfica para o recém-nascido, bem como para a mãe e o processo de vínculo entre eles, né? Além disso, ela proporciona uma regulação da temperatura, o estímulo à amamentação, a redução do estresse e do choro desse bebê nesse primeiro momento. É sabido, então, de todos esses benefícios que o cuidado pele a pele proporciona. Porém, aqui, né, em nossa maternidade, ainda há uma certa resistência por parte dos pediatras e também por toda a equipe de enfermagem em realizar os cuidados, né? Nessa pressa de realizar os cuidados imediatos, tão logo o nascimento aconteça. Então, assim, em alguns momentos, a gente até consegue, né, realizar essa prática com sucesso. Mas, porém, não é 100%, não chega a ser uma porcentagem alta. Porém, né, eu acredito que agora, né, com as capacitações, com os protocolos que a Lúdio vai começar a implantar, está implantando por aqui, eu acredito que isso vai mudar, essa nossa realidade vai mudar, né? E que a gente consiga, nesse primeiro momento, né, praticando esse vínculo, esse contato pele a pele, né? Então, o contato pele a pele é uma prática simples, né? Acessível, ela não requer investimento, porém a única coisa que ela requer é o nosso engajamento, né? O engajamento dos profissionais para que isso aconteça. E é fundamental que essa prática seja valorizada, incentivando então, né, sendo incentivada e amplamente discutida, né, nos cuidados neonatais, né, em todas as maternidades possíveis. E como é importante que esse contato também não seja tão breve, né? Assim, tão rápido, que ele tenha um tempo adequado, que tenha essa tranquilidade entre a mãe e o bebê, que não seja só colocar o bebê ali junto à mãe e rapidamente já ir fazendo os outros procedimentos que eles precisam daquele momento. Queria ouvir de ti, já que tua dissertação de mestrado foi sobre o contato pele-pele, né? Sobre diretrizes, que mais adiante nós também vamos falar, da importância para o binômio-trinômio. Certo. Então, o contato pele a pele, ele deve ser, né, imediato, assim que o bebê nasce, e contínuo. Uhum. Ele tem que durar pelo menos 1 hora, né? E é essa dificuldade que nós temos, que nós vamos mudar, né? Então, o que que ele traz? Além do fortalecimento do vínculo, né, da mãe e do bebê, ou da mãe, do pai e do bebê, né, que foi a primeira pessoa que vai segurar esse bebê, ele traz benefícios como termorregulação, regulação do débito cardíaco, do débito respiratório, a microbiota da mãe, né, passa todo para esse bebê, né, ele vai ter toda a microbiota da mãe e da família. Estabelece, então, a amamentação precoce, e isso tem uma chance bem grande, né, dessa mãe amamentar por mais tempo, né? Diminui o risco de hipoglicemia, né, e, consequentemente, esse apego, esse vínculo vai ser muito maior. A gente até traz aqui que a importância dessa 1 hora, né, nesse período. Então, ali no primeiro momento que ele nasce, ele tem o choro. Às vezes tem bebezinho que nasce que não tem nem o choro, ele não se deu conta que ele nasceu ainda. Depois de 3 minutos ele tem o relaxamento, depois ele começa a despertar, né? Com 8 minutos que ele nasceu, ele começa uma atividade, né, se mexe um pouquinho. Depois ele vai ter um descanso, isso é bem importante também, né? Ali com 35 minutos ele tem o crawling, né? Que é o tateado, ele começa a rastejar para ir até o seio da sua mãe, ele tem uma familiarização, né? Naquele momento. Depois ele começa o aleitamento. Às vezes nessa primeira hora pode ser que ele não queira, né, se alimentar, não queira que seja amamentado, mas ele já começa, né, às vezes a lamber, a cheirar o mamilo daquela mãe, que é importante, né, e por final ele tem o sono.
O sono e o descanso ali. Um descanso gostoso, merecido, Exato, né? que ele também trabalha. É verdade. E pensando em tudo e no que a Tatiane falou lá no início, e tu acabou trazendo isso da importância da sensibilização das equipes, né? E do quanto nós precisamos engajar, a palavra que foi usada por vocês, né? A equipe. A gente vai ouvir o vídeo, vai assistir o vídeo da Luana, que também é enfermeira obstétrica lá em Lages, e nós vamos então refletir a respeito da importância dessa sensibilização. O contato pele a pele, ele faz parte de um conjunto de ações que possui esse paradigma, né, de cuidado, olhar a mulher e o bebê como protagonista de um evento. Nesse sentido, o contato pele a pele, ele é consequência do conjunto de práticas de cuidados que reverte a situação da mulher, enquanto um objeto submetido a normas exteriores, então para uma mulher vivenciando em primeira pessoa o seu parto, tá? O nascimento do seu filho. É uma enorme mudança que se passa desde o pré-natal até a chegada no hospital para o parto, né? No acompanhamento do trabalho de parto, junto a um parceiro da sua confiança, né? E de todo o empoderamento que a mulher ela vai obtendo ao longo do trabalho de parto, né? A questão do contato pele a pele, ela é muito preciosa, né? Porque a gente sabe que uma mulher que cresceu na sua potência e competência, ela tá preparada, né, para esse encontro, né? E esse encontro ele possui um ritmo, digamos, um ritmo dado pela própria mulher, né? E para que se inicie, né, esse contato pele a pele, a gente precisa também estar observando e respeitando o momento em que a mulher, tá, dá os sinais, tá, de querer o seu bebê junto dela, né? Que o contato de pele a pele beneficia entre outros, a microbiota, né, do bebê, que vai ser a mesma da sua mãe e da sua comunidade, né? E cada vez mais, né, então atualmente está provado ser fundamental que a primeira pessoa que pegue e fique em contato pele a pele com esse bebê seja a sua mãe, né? Então, por isso que a gente considera, né, que é um direito do bebê estar com a sua mãe imediatamente após o nascimento, né? Pensando na questão da saúde do bebê, da mulher, da comunidade em si, né? E de todos nós, né? A gente não pode de forma alguma, por qualquer momento, separar um bebê de uma mulher, né? Que esteja em boas condições de saúde e que queira o contato pele a pele, né? Então, assim, ó, se o bebê nasceu bem, tá? Não tenho por que estar separando o bebê da mãe nesse primeiro momento. Como é importante, como é simples, né? Que um bebê, geralmente se dá importância e mais atenção ao bebê que nasce com risco, perfeitamente normal. Mas e o bebê que nasce bem, né? Como ele é cuidado? Quem cuida desse bebê? Então, tecnologias leves são necessárias, não precisa uma complexidade. E aí, nesse processo todo, tu trouxe na tua dissertação uma análise do panorama nacional, né? Dos protocolos de POPs e diretrizes que existem a respeito da instrumentalização das equipes sobre o contato pele-pele, e a gente percebeu nessa tua busca que existem muitos protocolos, sim, porém qual é o maior problema, digamos assim, é justamente trabalhar as equipes, sensibilizar, fazer essas capacitações e fazer com que as pessoas façam adesão a essa técnica, né? Importante para esse binômio. Então, eu queria que tu falasse da importância dessas diretrizes dentro do que a Luana acabou de falar. Certo. Então, o que a gente percebe, né? Que é falta de conhecimento mesmo dos profissionais, né? Em relação ao contato pele a pele, o quanto ele é importante para esse binômio, trinômio, e a sensibilização mesmo da equipe, né? Então, o Ministério da Saúde, ele traz o quanto é importante, o quão gasto a gente tem, nenhum praticamente, né? Que é só uma mão de obra qualificada, exato. Infelizmente essa é a palavra, né? E que é tão benéfico tanto para a mãe quanto o bebê. Então, essa diretriz, ela nos mostra o quão é importante esse resultado, né? Dessa diretriz e o quanto é importante para essa mãe e para esse bebê. Que você consiga, Ludmara, levar isso para a Serra Catarinense, que sirva de exemplo e que a gente consiga replicar esse produto em outros hospitais, né, e que o contato pele-pele cada vez mais tenha, né, faça parte dos protocolos do bebê, do recém-nascido e da mãe, tá? Então,
importante, né, a gente salientar que as intervenções, né, que todas essas boas práticas, elas fazem parte desse momento tão importante que é a intervenção obstétrica, né, mas que estão presentes e que as boas práticas no parto e nascimento não são realidade para todas as mulheres. Então, cabe às instituições de saúde e aos seus profissionais repensarem a forma de atuar, né? Lembrando que o parto é um evento fisiológico e que ele geralmente não necessita de muitas interferências, como tu acabou de falar, nenhuma tecnologia complexa por parte da equipe, né? E entendendo que o contexto de saúde materno-infantil caminha para uma redução da morbimortalidade, né, em direção à qualidade da assistência e à experiência satisfatória em relação ao parto vaginal e nascimento. Então, obrigada, nós estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Nós agradecemos a sua companhia aí de casa, a sua companhia aqui conosco e também das colegas lá do hospital, né? E se você quiser rever o programa, é só acessar o canal do YouTube na UFN TV.